Você sabe que, abra a Bíblia lá em Atos capítulo 2, que é a nossa igreja modelo, né? Sempre foi. Verso 42 vai dizer assim a palavra do Senhor: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, vendendo suas casas, propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam pão em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Nesse texto aqui nasceu no meu coração a compreensão da importância daquilo que chamamos de Connect. É só um termo para falar do encontro da igreja nos lares. Quando você estuda a história da igreja, você vai ver que a igreja se reunia no pátio do templo, e cada reunião da igreja era constituída de milhares de pessoas. No primeiro culto, foram 3.000 pessoas, que até ali eram aleatórias, elas estavam ali por causa da festa do Pentecoste, não tinha a ver com a igreja. Mas ouvindo o evangelho, muitos se converteram. Agora, o segundo culto que a Bíblia relata já tinha 5.000 pessoas. Então esses 3.000 quase que já dobraram. E a partir daquele culto público, porque igreja significa eclésia, saídos de dentro dos seus lares para uma assembleia pública, isto é igreja. A igreja, ela se reunia no pátio do templo, e ela tinha uma finalidade. Por que ela se reunia no pátio do templo? Para no pátio do templo, que era o que eles tinham como lugar aberto para que todo mundo se reunisse, aprenderem a doutrina, crescerem no conhecimento, conhecerem irmãos de caminhada, enfim, mostrarem ao mundo a força da igreja, porque a igreja é pública. Então é muito importante, nunca será dispensável a comunhão da igreja fora dos seus lares, para crescer no conhecimento, na doutrina, no ensino, nas manifestações de milagres e testemunhos para aqueles que estão longe, que estão passando. Por isso a importância desse lugar. Mas tudo aquilo que acontecia no templo, no pátio do templo, que nós podemos dizer que acontece hoje aqui, nas quartas, nos domingos, nos sábados, era reflexo do que acontecia dentro das casas. Era um ajuntamento de pequenas, de uma multidão que era repartida em pequenas porções, dia a dia, no partir do pão, nas orações uns pelos outros, no ter tudo em comum, no relacionamento do dia a dia, e isto acontecia dentro das casas. Por isso a importância do Connect. Por isso nós estamos vendo a nossa congregação crescendo, mas não apenas crescendo porque está vindo muitas pessoas de todos os lugares, mas está havendo um crescimento integrado, um crescimento consolidado de relacionamento. Como o Tom falou, nós não conhecemos todo mundo. Eu, como pastor, não conheço todo mundo, eu passo vergonha direto na rua. As pessoas, quando eu vejo alguém me olhando assim, que já vem assim com meio sorriso, e que eu vejo que a gente percebe que nos reconhece, eu já logo associo que é da igreja, e eu devolvo o sorriso, cumprimento, mas eu passo vergonha às vezes, porque às vezes eu vou, está indo na igreja, tem nos visitado. Não, já estou congregando há 1 ano. Tem muita gente que eu não conheço, como você também não conhece, mas se você tiver um relacionamento numa casa com um Connect, você tem ali os seus 20, 15 amigos que são mais do que suficientes para você já na igreja se sentir à vontade nos cultos, e também passar a estender a tua rede de relacionamento, porque aquele conhece mais alguém, pelo menos 5 ele conhece. Então daqui a pouco o Senhor te conecta a outras coisas importantes que tem a ver com aquele relacionamento que você tem lá na casa. E é o lugar de fato do partir do pão, é o lugar do compartilhar e amenizar as necessidades mútuas,
O pão tem a ver com a comida que abastece o físico, mas tem a ver também com alimentos de necessidades e de fomes que temos, que às vezes num culto não é possível suprir. Precisa ter uma conversa no olho, precisa ter uma troca de ideia, precisa ter isso, e por isso a importância da casa. A oração uns pelos outros. O culto aqui, a oração é congregacional, é uma oração coletiva, que tem bênção, tem, mas ela é generalizada. Dentro das casas há uma oração específica, uma oração direta, algo que você talvez esteja vivendo, que é muito necessário que você tenha alguém junto com você orando, intercedendo. Orem uns pelos outros, é o que diz a palavra. Então o Connect, ele é fundamental, ele é essencial, ele nasce no coração de Deus. Eu louvo muito a Deus pelas portas que o Senhor está abrindo para o CI, e todas elas estão começando a partir das casas. Uma igreja, ela não nasce num prédio, ela nasce numa casa. Esse espaço todo aqui nasceu dentro da casa do Fabiano. E não nasceu nem com o culto com as 40 pessoas, nasceu numa reunião na mesa dele, em que estávamos ali 12, 13 pessoas, 15 pessoas, não lembro quantas, 12 pessoas nós estávamos. Naquela mesa da casa, da cozinha do Fabiano, nós sentamos, conversamos, oramos, estabelecemos, e hoje estamos aqui. Então, ontem, quem estava no culto, eu preguei sobre o fato de Deus ter criado Eva e trazido Eva até Adão. Não era apenas para suprir uma necessidade de auxílio, de companhia, da necessidade que Adão tinha de precisar de alguém semelhante, uma aliada ao seu lado, idônea, que lhe correspondesse. Mas o interesse de Deus, além de satisfazer a necessidade de Adão, porque não era bom ele ficar sozinho, o interesse de Deus também era, a partir desses dois corações que se identificaram, multiplicar toda a bondade, multiplicar todo o auxílio, multiplicar tudo que Deus tinha como palavra dele para aquele casal, e que iria se espalhar pelo mundo. Por isso que Deus disse: sejam férteis, cresçam e se multipliquem. Quando Jesus disse que nos últimos tempos um dos sinais é a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor, a resposta da igreja é a multiplicação da equidade, então, e o aquecimento do amor. Então Adão e Eva, eles não apenas se relacionaram para satisfazerem os seus desejos pessoais, mas o seu relacionamento multiplicou. A casa é isso que ela faz. Quando você e a sua esposa, você, a sua esposa e seus filhos, quando você que está vivendo o reino de Deus, a alegria do Senhor, os testemunhos do Senhor, se oferece a abrir a tua casa para dar às pessoas a possibilidade de experimentar do que você experimenta, você está multiplicando a graça, a bondade, o amor, a fidelidade, a compaixão, as bênçãos. Quando você passa a participar, talvez você diga: eu não estou preparado para isso, eu não sei como fazer, e tudo bem. Então pelo menos participe, entre num lugar que está fluindo tudo isto, porque você vai ser beneficiado por tudo isso. E aquilo que hoje vai te tratar, vai te curar, vai te abençoar, vai tornar você, daqui a pouquinho, naturalmente, você vai começar a fluir e multiplicar-se segundo a tua própria espécie. E a tua espécie é filho e filha de Deus. E é pela comunhão, é pelo relacionamento. Nós carregamos uma palavra, aonde nós cremos, nada menos do que Itajaí para Jesus. Nada menos do que Itajaí. Eu tenho dito que se nós entendermos, os templos não comportarão a glória do Senhor, mas as casas, imagine, centenas, milhares de casas, compartilhando da palavra, vivendo o evangelho, partindo o pão, orando uns pelos outros, fluindo na graça. Nós vamos ter que de fato achar lugares que isso aqui não vai comportar, para que a gente
junte todas essas casas, para então levarmos a doutrina, o ensinamento, aquilo que é necessário e que não é dispensável. Então o meu sonho é Atos. O meu sonho é que a gente tenha unidade de fé, comunhão de casa em casa, partir de pão, oração, manter-se unidos, tendo tudo em comum. Não apenas o relacionamento formal, né, da igreja, mas aquele relacionamento que de fato vai desenvolvendo amizade, sociedade. Daqui a pouco você, talvez, né, aqui a maior parte eu creio que são casados, mas a gente já está vendo dentro da igreja. Hoje o Gustavo estava dizendo que ele estava se alegrando porque hoje está completando 6 anos. É hoje, Gustavo? Hoje está completando 6 anos que o Gustavo está congregando aqui conosco. Ele veio também, nasceu na Assembleia de Deus, como eu nasci, e quando ele veio sozinho. A casa dele, os irmãos, os pais, todo mundo lá, mas ele veio porque ele recebeu uma palavra de Deus, veio em paz, saiu na alegria, não arrumou confusão com ninguém, porque as coisas de Deus são assim, mas ele sentiu o desejo de vir. Aí ele estava hoje compartilhando aqui, ele se desenvolveu espiritualmente, hoje é um pastor. Aqui ele conheceu a esposa dele, a Vitória, que é filha do pastor Lúcio. Aqui, né, agora geraram um bebezinho, o Theo acabou de nascer, está com 3 meses. Então assim, igreja é isso. Isso só foi possível porque mais do que estar tocando na igreja, ele começou a se envolver com a igreja, no âmbito do que diz respeito ao nosso dia a dia, na comunhão mesmo, no partir do pão, nas orações. Então para mim essa é a alegria, nós vermos a igreja sendo um contra-ataque a tudo aquilo que o mundo está promovendo como mal, nos ajuntando e nos multiplicando em favor do bem. Famílias saudáveis é o que gera uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ela interfere na sociedade, porque a igreja é o extrato da sociedade. Nós somos igreja do Senhor, mas não deixamos de ser cidadãos de Itajaí. Agora você imagina, cada rua de cada bairro dessa cidade, pelo menos uma casa, numa terça, numa quinta-feira, com as luzes acesas e um povo dentro dizendo: Jesus é o Senhor. Meu Deus. Vai explodir a tampa da chaleira, meu irmão. Então abre o teu coração para isso. Abre o teu coração para esse lugar de querer a comunhão. A segunda-feira é um conectão da liderança. Porque às vezes também tem isso, você está lá na sua casa, ou está na casa dele, ou está na casa mas a gente também não está se... Então a tentativa da segunda-feira é um conectão do Senhor, assim, dos líderes, daqueles que estão chegando. Mas, se você puder, se você quiser, se envolva com esses relacionamentos. Fuja do ativismo, a gente não quer ativista. Por isso que eu falei para você, no início, a ideia do Connect não é um crescimento de série, um crescimento de método. Não, porque senão é um ativismo religioso. Isso vai fazer mal para você. O Connect é para aquele que entendeu assim: poxa, eu quero ter bons amigos, novas amizades, relacionamentos saudáveis, gente que está querendo ir para o mesmo lugar, conexões, negócios legais, gente saudável, gente boa de cabeça. Da mesma forma como lá no mundo eu tinha o meu ferino, eu ia para lá, porque isso também acontece muito. Tem gente que se converte e aí começa a perceber que nada do que vivia faz sentido mais. Aí sofre. Eu vivi isso. Quando eu voltei do mundo para a igreja, porque eu saí, para tu ver, o Tom foi tão bom líder meu que em 98 eu me desviei. Voltei só em 2011, então fiquei muito tempo fora. Quando eu voltei, todos os meus amigos, todo mundo que eu conhecia, toda a minha rotina, era tudo mundo. Era tudo de fora. Ninguém conhecia Jesus, ninguém falava de Jesus, era coisa do mundo. A minha quinta-feira era no bar do Tata jogando sinuca. A minha terça-feira era o ferino de futebol com a galera. A segunda-feira era o dia que eu desmaiava, porque o final de semana tinha sido pé na bomba. Tudo era mundo. Aí eu vim para a igreja. Logo eu entendi, eu não fiquei pé lá e pé cá. Na hora eu entendi que eu tinha que cortar tudo, mas aí eu sofri demais.
Por quê? Porque eu não tinha amizades. Eu não tinha relacionamento. Então eu vinha para o culto, eu vinha em 2 cultos, porque eu precisava. Então eu vinha no culto da semana, vinha no culto do domingo, mas era assim, dava o amém, era um desespero. Porque dava um amém, eu ficava assim com aquela cara assim de perdido, porque uma multidão, parece que está todo mundo conectado. Se você não conhece ninguém, você se sente isolado no meio da multidão. Eu não conhecia ninguém, todo mundo ia embora. As pessoas, não é que as pessoas querem rodinha e panelinha, é natural, elas têm os relacionamentos dela. Então eu ia ficando assim perdido, ia saindo, chegava no carro, o telefone cheio de mensagem, os contatinhos, esqueminha, e era aquela guerra mental, porque o ser humano, ele é feito para se relacionar, o ser humano precisa. E aí o que me salvou na época foi que tinha um pequeno grupo, tinha uma comunhão de uns amigos que eu conhecia, e aí, meu irmão, eu colei neles. E aí eu já tinha pelo menos 4 dias dos 7 da semana ocupados com as coisas de Deus. Para mim foi fundamental. Mas eu sempre entendendo, não é ativismo, eu não estou aqui agora para ficar trabalhando, fazendo e tendo o que fazer. Não, eu só quero desintoxicar, ter bons relacionamentos. Hoje, a minha rede de relacionamentos, ela é preenchida totalmente com as coisas do reino de Deus, sem ativismo. Sem ativismo. E os que não são, é tão conectado hoje que, por exemplo, eu gosto de jogar pádel. Eu jogo pádel toda semana. Tem um amigo meu que está vindo na igreja, está assim, muito fiel, assim, vindo em todos os cultos, trazendo a família, feliz da vida. Nós nos conhecemos no pádel, não era da igreja, nos conhecemos no pádel, joga pádel, daqui a pouco o que tu faz da vida, o que eu faço, que não sei o que, conversa, um dia surge uma oportunidade, vamos lá, vamos conhecer, veio, o Senhor pegou, e hoje o meu papo com ele é, cara, vamos se integrar mais, vem mais, e se envolve mais, e está vindo, também está fazendo uma reciclagem de relacionamentos, e para isso a tua casa e os connects, enfim, são muito importantes. Então, seja uma resposta à sociedade, seja uma resposta de Deus para essa sociedade, pegando aquilo que Deus tem feito na sua vida e multiplicando, abençoando vidas. Chama os teus amigos, chama pessoas, faz um dia na semana, se você tem condições de fazer qualquer coisa, né, às vezes uma carninha, uma coisa, faça, se não tem, chama a pessoa, só para trocar uma ideia, não tem pressão, seja orgânico, seja espontâneo, só seja quem você é, e você vai multiplicar a bondade, nós vamos ser um contra-ataque, e a igreja vai crescer como coluna e baluarte da verdade em nome de Jesus.